Olá, meu nome é Vinícius Marques e sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. Vamos lá, situação hipotética. Chega um paciente no seu consultório, ele se senta e diz a você que a queixa principal dele ou dela é memória fraca. E aí, você sabe identificar as principais causas dessa categoria de doença? Quais são as suas síndromes e como intervir em cada uma delas com acupuntura? Quais são os melhores pontos para serem utilizados? Não? Ora, fique tranquilo, porque este vídeo vai te ajudar a conseguir realizar tal feito. Então, no vídeo de hoje e no próximo, nós nos debruçaremos a respeito de memória fraca. Vamos nessa! Vamos lá, primeira coisa que devemos fazer é esquematizar uma forma de estudo, porque assim a gente não se perde no meio do processo. O jeito que eu vou montar aqui, você pode aplicar isso para qualquer outra categoria de doença. Então, existem duas linhas de raciocínio na hora de tratar o paciente com acupuntura. E é claro, quando a gente vai tratá-lo de fato, a gente combina essas duas linhas de raciocínio. Uma delas é o Pianbinlongzhi, tratamento baseado na diferenciação da doença, na categoria de doença, que no caso é Jiangwan, que é memória fraca ou memória prejudicada, como você quiser traduzir. E a outra é o Pianjianlongzhi, tratamento baseado na diferenciação da síndrome ou padrão, de novo, como você quiser traduzir. Que é o nosso foco no vídeo de hoje. Hoje nós vamos entender quais são as síndromes mais comuns quando se fala em memória fraca, tá? E aí, com essas duas linhas de raciocínio somadas, o nosso tratamento se torna mais efetivo, perfeito? Então, já para contextualizar para onde nós vamos seguir no vídeo de hoje, existem 5 síndromes que são mais comuns quando o assunto é memória fraca. Portanto, eu devo ser capaz de diferenciá-las, ver o que elas têm de diferentes, quais perguntas são interessantes a serem aplicadas para o paciente, para que eu possa finalmente identificar qual é a síndrome mais parecida, mais similar com os sintomas que o meu paciente apresenta e, portanto, intervir da maneira mais correta. No próximo vídeo, aí sim, nós vamos discutir a respeito da categoria de doença e ver quais são os pontos mais comumente utilizados ao longo da história para memória fraca. Show de bola? Então, feito esta introdução periculosíssima, nós podemos dar início ao estudo das síndromes, perfeito? Vamos lá! Então, o primeiro padrão que nós vamos estudar é o de deficiência de baço e coração. Já anota aí, deficiência de baço e de coração pode resultar em memória fraca. Vamos entender o porquê. Muitos indivíduos acabam aumentando a sua jornada de trabalho, estudando mais, trabalhando mais, principalmente o trabalho com a mente, tá? E esse excesso de pensamento irá conduzir ao consumo do qi do baço e a uma deficiência de sangue do coração, porque, segundo os clássicos, o coração pensa e o baço responde, perfeito? Então, a principal causa da deficiência combinada de coração e de baço é que o paciente tem um histórico de aumento ou então de um exagero em questão de estudo, de trabalho mental, de concentração, de foco, de reflexão, preocupação e por aí vai. Show de bola? Então, nesses casos, a gente deve investigar esse histórico. Por isso que a pergunta é: como isso começou? E entender qual foi o gatilho para o desencadear dos sintomas do paciente é fundamental. Então eu estou falando daquele paciente que agora está trabalhando 12 horas num único dia, 13 horas num único dia. Eu estou falando daquele jovem que está aumentando a carga horária de estudo para poder passar numa prova, ou aquele universitário que está chegando o final do semestre e está querendo arrebentar de estudar para tirar uma boa nota e por aí vai. Tudo isso, se for praticado de maneira crônica, pode conduzir a esse tipo de deficiência e levar à memória fraca. Agora, será que só vai apresentar esse sintoma? É claro que não. Nós sabemos muito bem que uma síndrome, ela expressa um conjunto de sinais e sintomas possíveis do paciente apresentar, que juntos expressam a causa, a localização e a natureza de uma determinada doença, ou seja, agora, nesse exemplo, da memória fraca. Então vamos lá.
Se o paciente tem uma deficiência do Qi do baço, existe um comprometimento da função de transporte e transformação. Se ele não pode transportar adequadamente, quando o indivíduo começar a ingerir alimentos, ele vai parar, ele não vai conseguir circular de forma adequada. Portanto, haverá distensão pós-prandial, ou seja, o paciente come e tem aquela distensão abdominal indesejada, desconfortável e por aí vai. Veja só, por ter essa dificuldade no transporte do alimento que chegou, fica parado por mais tempo, então há uma sensação de saciedade. Logo, o indivíduo vai apresentar falta de apetite. Cuidado com esse sintoma. Muitos pacientes não conseguem reconhecer que eles têm esse sintoma. Por isso, o seu trabalho de investigar. Então, você pode perguntar, por exemplo, você tem falta de apetite? A pessoa fala, não, eu como bem, tranquilo. Aí você põe uma situação para ela. Se você tomar um café da manhã às 7 horas da manhã, que horas que você vai sentir fome de novo? Aí a pessoa fala o seguinte, mas eu não tomo café da manhã. Minha primeira refeição é o almoço. Bom, peraí, você quer dizer que você janta lá umas 8 horas da noite e aí você passa a madrugada toda, a manhã toda e só vai sentir fome 1 hora da tarde? É isso? Não, mas eu como porque é meu horário de almoço, não é porque eu tô com fome não. Ah, tá, então você tem falta de apetite, entende? Além disso, se o baço está comprometido, o movimento do seu Qi está comprometido. O Qi do baço precisa ascender para poder elevar o Yang puro. Se o Qi do baço está deficiente, ele passa a descer e isso vai acabar levando a fezes soltas. Show de bola? Mas é claro, numa situação como essa, eu não tenho apenas a deficiência de Qi do baço, eu também tenho a deficiência de sangue do coração, que compromete a nutrição e a ancoragem da mente. Sem uma âncora devida na mente, o paciente pode apresentar insônia, sonhos vívidos, tá? Ou um sono mais agitado por conta desses sonhos. Além disso, o paciente também pode apresentar uma certa ansiedade, tá? É claro que eu também posso evidenciar palpitações e, sem dúvida alguma, se a mente não está devidamente nutrida, pode apresentar memória fraca. A gente pode ver isso muito bem expresso no clássico chamado Qi Shang Fan, onde ele diz o seguinte, o baço é responsável pela preocupação e pelo pensamento, e o coração governa o ato de pensar. A preocupação excessiva pode causar a disfunção do coração, resultando em diminuição da memória. Então aqui vai deixando mais evidente ainda o fato de que coração e baço trabalham juntos nesta proposta. Veja, como que eu posso intervir nesse processo com acupuntura? Alguns pontos são mais interessantes, como VG20 e coração 7 combinados. Por quê? O VG20 vai estimular aquela ascensão do Yang puro e vai facilitar o trabalho do baço. Afinal de contas, o Qi do baço precisa subir, tá? Isso vai clarear os orifícios da mente, vai colaborar com a memória. Além disso, o coração 7 é o ponto fonte do coração e historicamente é um ponto interessante para o tratamento da memória. Tá? Ele é um ponto fonte, ele é um ponto riacho e ele é excelente para tratar qualquer condição associada ao coração e à mente. Obviamente ele pode ser associado aqui, né? Pode nos ajudar nesse tipo de tratamento. Além disso, eu posso fazer uma outra combinação para poder melhorar esse estímulo, que é utilizar os Beishus associados. Então o Beishu do coração é o Bexiga 15. O Beishu do baço é o Bexiga 20 e posso colocar ali um E36 ou então um baço 6, enfim, que vai colaborar bastante também. Por que esses pontos? Ora, nós sabemos muito bem que quando a gente estimula os Beishus, nós temos uma alta capacidade de tratar os próprios órgãos. Afinal de contas, é dito que para tratar o Yin, deve-se ir para o Yang, ou seja, para tratar o órgão que tem natureza Yin, eu posso estimular a porção Yang do meu corpo, ou seja, as costas, ou seja, os Beishus. Tá? Então, é uma forma interessante de se abordar uma situação como essa. Boa parte dos autores, Felipe Sionneau, Bob Flaus, entre outros, numa situação em deficiência dupla de coração e baço, vão recorrer aos Beishus. Perfeito? Ótimo. Dito isso, além
nós podemos fazer algumas recomendações para o paciente, como diminuição da carga horária de estudo, ou então um gerenciamento melhor do seu tempo em relação ao estudo, dando pausas entre 25, 20 minutos de concentração, não estudar mais do que 2 horas por dia e por aí vai. É claro, ele pode dizer para você e falar o seguinte, virar para você e dizer o seguinte, olha, não, eu quero continuar fazendo isso. Ótimo, mas agora ele tem ciência do fato de que este comportamento está prejudicando a sua memória. Show de bola? Bom, além disso, é claro que a alimentação vai colaborar bastante com a melhora ou o agravamento do quadro, tá? Então, quando a gente fala em deficiências do baço, a alimentação é primordial para ajudar nesta recuperação, tá? E o indivíduo com falta de apetite não é um bom prognóstico aqui. Show de bola? Dito isso, vamos para a próxima síndrome. O próximo padrão que nós vamos estudar é a deficiência da essência. É claro, você pode se perguntar por que a deficiência da essência pode conduzir a uma memória fraca. Bom, para isso, nós podemos dar uma olhadinha no clássico Lei Jiang Jitsai, que diz o seguinte para nós, abre aspas, o cérebro é o palácio do espírito original, o mar da essência e da medula sobre o qual a memória se apoia. Fecha aspas. Nossa. Isso deixa um pouco mais claro as coisas. Primeiro, que de fato existe a teoria da dupla morada, onde o cérebro também é uma das casas da mente. A mente não está apenas no coração, mas também no cérebro. Só que o cérebro também contém outra coisa. Ele tem a medula. Então a medula representa o movimento água, enquanto que o espírito, a mente, representa o movimento fogo. Então no cérebro eu tenho fogo e eu tenho água combinados, gerando um equilíbrio entre função e nutrição. Show de bola? Maravilha! E aí, é claro que eu tenho que entender da onde que vem essas coisas. Então, por exemplo, no caso da medula, que vai inundar o cérebro e o transformá-lo no mar da medula, da onde que ela vem? Ora, a medula nada mais é do que um substrato nutricional derivado das transformações da essência. Então a essência sofre uma transformação a partir do fogo ministro, que vai vir o Ti original, que vai colaborar nas transformações para a geração do substrato nutricional da medula. Logo, se eu tiver uma deficiência da essência, eu não terei o que transformar e, portanto, a medula estará comprometida, será insuficiente e não poderá nutrir o cérebro e, portanto, o cérebro não poderá assumir as suas funções. Logo, haverá um sinal e sintoma de memória fraca, por exemplo, ou outros sintomas que, se um cérebro não estiver devidamente nutrido, a parte sensorial também pode ficar prejudicada. E aí vem zumbido, perda de audição, dificuldade para enxergar. Pô, mas você está falando de certos sintomas que na verdade estão relacionados aos órgãos e não necessariamente ao cérebro. Não, peraí. Vamos dar uma olhadinha em outros clássicos? Então, por exemplo, no Ilin Gaitso é dito o seguinte, abre aspas, os dois ouvidos se comunicam com o cérebro. Os sons percebidos chegam ao cérebro. Os dois olhos são ligados ao cérebro por um longo fio. A visão das coisas chega ao cérebro. O nariz se comunica com o cérebro. Os odores chegam ao cérebro. Fecha aspas. E se não tiver bom, nós temos outro texto que diz o seguinte, o texto Li, abre aspas. O corpo humano pode tomar consciência das sensações, se movimentar e se lembrar do antigo e do novo. Isto nada mais é do que o poder do cérebro. Fecha aspas. E isso deixa cada vez mais claro o porquê que uma deficiência do rim gera zumbido de ouvido e sintomas no ouvido, mesmo que o canal do rim não chegue lá. É porque isso ocorre de forma indireta, por intermédio do cérebro.
Por isso que por isso que o fígado, quando está em excesso, por exemplo, gera zumbido de ouvido. Por mais que o canal do fígado não vá até o ouvido, porque o canal do fígado passa pelo cérebro. Ele vai até o topo da cabeça, internamente, se comunica com o VG20, o VG20 está conectado ao cérebro. Show de bola! Então fica claro que as comunicações são expansivas e as respostas não são únicas. Os problemas não têm uma única resposta, uma única causa. Eu preciso evidenciar o todo. Tá? Só que nesse caso de deficiência de essência, também haverá sinais e sintomas ligados com o rim, como dor lombar, fraqueza nos joelhos. Tá? O paciente também pode ter alterações na parte de fertilidade, então pode ter infertilidade feminina, pode apresentar problemas ginecológicos como amenorreia, ou uma menstruação um pouco mais escassa. No caso do homem, pode apresentar impotência. Perfeito? Então é relativamente fácil de identificar. Você vai ver sinais de envelhecimento precoce no indivíduo. Então, cabelos que ficaram brancos muito cedo. E por aí vai. E por aí vai. Show de bola! Agora, como que eu posso intervir numa situação como essa? Quais pontos eu poderia utilizar? Bom, você tem o ponto extra, Si Shen Zong, né, que comumente aqui acaba sendo traduzido erroneamente como 4 cavaleiros. Você pode utilizar sem problema nenhum. Ele é um ponto interessante, afinal de contas, é uma situação onde o cérebro se encontra em deficiência. E, portanto, esses pontos locais vão ajudar a trazer esta nutrição faltante ali. Então, é um ponto interessante de ser combinado. Além disso, nós podemos colocar a combinação de bexiga 52 com bexiga 23. O bexiga 23 você já sabe, ele é o beixu do rim, consegue tratar qualquer padrão associado ao rim, como por exemplo, a deficiência de essência. Agora, o bexiga 52 ele tem uma função muito importante, ele tem uma ação adstringente e, portanto, vai evitar perdas de essência. Como assim? Então, por exemplo, um paciente com deficiência de essência, ele pode acabar apresentando espermatorreia, e, portanto, está perdendo essência que já tem pouca. Então, o bexiga 52 ajuda a segurar uma situação como essa, enquanto você está tentando auxiliar nessa deficiência. Você também tem a combinação, que é bem interessante ser utilizada, baço 6 e R3. Por quê? A deficiência de essência, ela tem como característica a deficiência de uma parte que é mais yin do nosso corpo. A combinação R3 e baço 6 é justamente para nutrir o yin do corpo, então ele vai auxiliar bastante. Aonde que é comum ver esse tipo de situação? A causa principal é o envelhecimento. Então, ao envelhecer, é natural que a nossa essência vá se desgastando e a gente pode acabar tendo ali sintomas como uma visão mais turva, uma memória mais fraca, uma dificuldadezinha para conseguir ouvir. Pode começar a ter uma dorzinha na lombar. São sinais e sintomas que remetem ao envelhecimento. É claro que pessoas mais jovens também podem apresentar deficiência de essência, mas não é o comum, não é o usual. Perfeito? Bom, dito isso, então a gente entendeu qual é a principal causa. É claro, de novo, você pode ter causas para que estimulem isso em pessoas mais novas. Então, por exemplo, o excesso de atividade sexual pode estar aí. Você pode estar falando de uma doença morna, né? Uma doença externa, uma doença morna que entra no corpo, que aprofunda para valer mesmo e que acaba comprometendo o yin do rim, o yin do fígado e pode acabar lesando a essência a esse ponto de gerar problemas de memória. Nós podemos estar falando de excesso de atividade sexual. Enfim, você tem uma porção de causas que poderiam estar ligadas. Porém, o mais usual é o envelhecimento. Show de bola! Nossa, vamos para a próxima síndrome. Vamos lá. Agora indo em direção ao nosso terceiro padrão, também muito comum na categoria de doença Jiangwan, ou seja, memória fraca ou memória prejudicada, é a perda de comunicação entre coração e rim, ou então você também pode chamar de não interação entre coração e rim. Enfim, quer dizer a mesma coisa, a mesma situação, onde o yin do rim está fraco e, portanto, não pode mais refrescar o yang do coração, que dispara e se torna excessivo.
Outra forma disso acontecer é justamente o inverso. O yang do coração, o fogo no coração dispara e consome o yin do rim. E voltamos para essa mesma situação onde não há mais comunicação entre o coração e o rim. Show de bola? Veja, quais são as causas que podem levar a este padrão? Principalmente distúrbios emocionais, porque a congestão emocional pode levar a um acúmulo de calor no coração, levar a fogo no coração, que por sua vez vai consumir o yin do rim. Outra forma é eu simplesmente lesar o yin do rim. Então, por exemplo, o excesso de atividade sexual, doenças crônicas, o próprio envelhecer e por aí vai. Show de bola? Quais sintomas o indivíduo pode apresentar? Primeiro, sinais e sintomas gerais de uma deficiência de yin. Então, por exemplo, sem o yin, eu sou incapaz de refrescar o meu corpo. Então, existe uma tendência a sentir mais calor. Então, calor nos 5 palmos começa a aparecer. Calor nos 5 palmos é o quê? Nas mãos, nos pés e no tórax. Além disso, nós sabemos muito bem que o calor agita a mente e, portanto, pode provocar uma vexação, uma agitação, uma insônia. E aí você já vai percebendo como o calor está se manifestando também no coração. Esse calor agitando o coração pode provocar palpitação. Perfeito? Além disso, eu posso ver outros sintomas de deficiência de yin. Então, a incapacidade de refrescar o meu corpo, principalmente durante a noite, impede que eu faça o equilíbrio da temperatura interna, uma vez que durante a noite o Qi defensivo, que tem uma natureza mais morna, acaba de adentrar. Então, sudorese noturna é uma reação do corpo para poder estabilizar a temperatura. É claro, eu posso ver sinais e sintomas disso na língua, como uma língua mais avermelhada, uma saburra mais escassa, ou até mesmo sem saburra. Eu posso ver isso no pulso, com um pulso mais rápido, um pulso mais fino, rápido indicando calor, o fino indicando que a raiz é de deficiência. Tá? Não tem yin o suficiente para preencher esse vaso. Eu posso ver sintomas específicos dessa falta de yin no rim, por exemplo, uma dor lombar, uma fraqueza nos joelhos. Afinal de contas, o rim governa a lombar e membros inferiores. Isso pode provocar sinais e sintomas na questão de fertilidade, na questão sexual. Então, por exemplo, no homem pode gerar uma emissão seminal, uma impotência. Na mulher pode provocar uma infertilidade, uma amenorreia. Além disso, eu posso ter sinais e sintomas em relação à diminuição da nutrição que é fornecida ao cérebro, como a própria memória fraca. Eu posso ter o zumbido, eu posso ter tontura. E é claro, eu vou ter lá a minha manifestação de acúmulo de calor no coração. Então, como eu já mencionei aqui, a agitação, a insônia, a palpitação, posso ter sonhos vívidos, sonhos bem agitados. Show de bola? Então aqui você tem uma manifestação bem variada e totalmente justificável diante das naturezas desse padrão. Legal? Agora, como que eu vou intervir numa situação como essa? E assim, se eu não te convenci que este é um padrão comum para memória fraca, eu posso até entrar num texto clássico aqui para você. Então, por exemplo, nós temos aqui que no Zhang Shi Yi Dong, ele diz o seguinte: a diminuição de memória sempre resulta da desarmonia entre o coração e o rim. Nossa, fica mais uma vez justificável por que esse padrão é tão comum. E, como eu ia dizendo, como é que eu posso intervir nisso com a acupuntura? De novo, fica muito claro que não há nutrição na cabeça, eu preciso direcionar a nutrição para lá. Então o Xi Shen Song pode ser mantido num padrão como esse, sem problema nenhum. A deficiência de yin do rim é uma deficiência de yin, e portanto eu posso estipular uma combinação para nutrir o yin do meu corpo, como por exemplo o R3 e o baço 6. Só que eu quero dar ênfase ao yin do rim, principalmente, e com o objetivo maior de melhorar a comunicação entre o rim e o coração. O baço 6 faz isso, mas o R6 também faz, então eu posso adicioná-lo aqui. Nós sabemos também que existe aqui um acúmulo de fogo no coração. O coração está mais quente. Eu preciso tirar esse excesso do coração. Você também sabe que o coração 7, apesar de ser riacho, e aí depende da tradução que você está usando, claro, apesar dele ser um ponto yuan, ponto fonte,
que são pontos que têm uma característica e uma habilidade de tonificar muito boa, ele também tem uma ação em relação aos padrões de excesso. Afinal de contas, ele é um ponto terra em um canal fogo, portanto, ponto de dispersão. E nesse momento eu vou usar o coração 7 em dispersão, diferente dos outros pontos que eu vou tonificar. Maravilha? Ok. Então agora vamos para os próximos padrões, que são padrões de consequência, tá bom? E agora sim, chegando aos últimos 2 padrões, que na verdade são subprodutos de outras síndromes, que é a mucosidade e a estase de sangue. Se o indivíduo tiver mucosidade obscurecendo os orifícios do coração, não importa a razão que levou a isso, será necessário adicionar pontos que transformem a mucosidade, como por exemplo o E40 e o pericárdio 5. Quais sintomas o paciente vai apresentar nesse momento? Delírios, alucinações, confusão mental, ou seja, sintomas que demonstrem claramente uma perda de contato, de comunicação com a realidade. E a memória fraca entra aí, perfeito? Veja, você não pode esquecer de tratar o padrão que levou à formação de mucosidade, senão você não vai ter a resposta. O outro padrão, que também é um subproduto, é a estase de sangue. Então, distúrbios onde, por exemplo, você tem uma estagnação do Qi, onde você tem uma deficiência de Qi, deficiências de sangue, quadros de frio no sangue, calor do sangue, não importa, eles podem conduzir a uma formação de estase de sangue, ou até mesmo um trauma, uma lesão, uma batida na cabeça. Não importa a razão, se houver estase de sangue prejudicando a circulação na cabeça, no cérebro, isso pode conduzir a problemas de memória, além de uma dor de cabeça intensa com sensação de facada, pontada ou fisgada. O paciente pode falar de diversas formas. Nesses casos, é necessário você adicionar pontos que sejam capazes de mover o sangue, como por exemplo a combinação IG4 com baço 6 e baço 10, os 3 em dispersão. Caso o padrão subjacente, o padrão raiz, seja uma deficiência, seja do sangue ou do yin, será necessário trocar o baço 6 de dispersão para tonificação, perfeito? E, fixando mais uma vez na nossa cabeça, tanto a estase de sangue quanto a mucosidade são subprodutos de outras síndromes. Portanto, o restante da combinação vai depender de qual padrão está em conjunto com esses. Perfeito? Dito isso, nós podemos prosseguir para a nossa conclusão. Pois é. No podcast de hoje nós entendemos quais eram os 5 padrões mais comuns quando se fala em Jiangwan, memória fraca ou memória prejudicada. Entendemos as suas principais causas, entendemos quais são seus sinais e sintomas e como intervir de maneira sindrômica nesses casos. É claro que na hora que você for avaliar, é necessário fazer o questionamento da maneira mais correta possível para que possa te conduzir à resposta mais precisa. Então, na hora que você acumular a informação associada ao seu paciente e as queixas dele, você poderá identificar qual é o padrão mais similar com o seu paciente e aí iniciar a intervenção. No nosso próximo podcast, nós vamos falar de novo sobre Jiangwan, só que a gente vai comentar sobre Jiangwan em questão de categoria de doença e quais foram os pontos e canais mais utilizados para esta condição ao longo da história. Show de bola! Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido aqui comigo, se deleitado falando de medicina chinesa e assim, se você gostou, eu te peço, se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, mostra para alguém que também gosta de medicina chinesa e eu te espero aqui pro próximo podcast. Tchau, tchau!